Oi pessoal, hoje eu quero compartilhar com vocês uma conversa muito importante para mim. É com meu amigo Matheus Marota, jornalista, já atuou no governo de Minas, já atuou na Assembleia Legislativa, já atuou na Câmara de Belo Horizonte, já atuou no jornal Hoje em Dia, enfim, muita experiência, muito conhecimento e, além de tudo, um grande amigo meu, já foi meu colega de República em Belo Horizonte, né, Matheus? Eu fico muito satisfeito de ter você aqui comigo hoje. Obrigado por essa oportunidade e por a gente poder compartilhar essa conversa nossa aqui com o pessoal que acompanha o Estadólogo. Obrigado, Chay, pelo convite. Primeiramente, queria parabenizar pelo canal. É uma excelente fonte de conhecimento. Estou sempre assistindo os vídeos. É um prazer estar aqui matando essa saudade que você relembrou bem dos velhos tempos, né? Em Belo Horizonte. E é um prazer estar aqui contigo. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Maroto. Eu fico prestigiado com a sua audiência e eu quero aproveitar aqui esse tempinho que a gente tem junto para tirar algumas dúvidas que eu tenho, sabe? Esse momento de pandemia agora tá obrigando todo mundo a ter uma vida mais digital, principalmente quem mexe com políticos pré-candidatos. A gente está investindo nas lives o tempo todo, estamos descobrindo novas ferramentas que para muitos técnicos da área de comunicação como você já conheciam. Mas para as pessoas, muitas vezes, os políticos, os líderes partidários, as organizações sociais, as associações de bairro, as ONGs ainda não conheciam na sua completude. Inclusive as pessoas também para contactar com as suas famílias. Então hoje a gente está utilizando muitas ferramentas. E é claro que a gente sabe também que junto com a pandemia, além de usar o mundo digital, todo mundo está ganhando menos dinheiro. Tá todo mundo passando um apertinho, a maioria do povo está dando seu jeito, se vira ali, o governo demora a pagar, é ineficiente, a gente vai se virando. Então a gente olha também muito essa questão do peso dessa grana, né? E a gente pensa assim, não, eu também não posso ficar pagando para usar um aplicativo de luxo, alguma coisa do tipo. E essas plataformas gratuitas, elas estão dominando em massa. Então quando a gente pensa em internet, muita gente já pensa um tripé de WhatsApp, Facebook, Instagram. Já quase que automaticamente vem. Muitas das vezes o Twitter está incluso aí também, algumas outras redes sociais, mas a gente vê uma movimentação muito grande nessas mídias digitais. E elas nos permitem fazer uma porção de coisa, gerar um monte de conteúdo, compartilhar. Então elas democratizam bastante o acesso, só que elas não cobram nada da gente. Então é um serviço gratuito, né? Eu fico pensando aqui, Marota, que quando eu vou ver umas notícias aqui ao longo do dia, eu dou de cara com Facebook vale bilhões, Instagram vale bilhões, WhatsApp vale não sei quanto. Então o dono é praticamente o mesmo, o Facebook é dono de tudo. E aí você tem uma parcela que a Google é grande, dona de tudo, você vai pesquisar tudo na Google. A Google domina também, está por trás de várias iniciativas, uma grande corporação mundial que está aí em tudo, né, com alta no mercado, vem com tudo. E a gente pensa assim, de onde que vem esse laço? A grana. Da onde que vem a grana para valer tanto essas empresas assim? Por que elas valem tanto se o usuário não paga para acessar essas plataformas? Eu queria que você aproveitasse aí da sua experiência, da sua trajetória, da sua carreira acadêmica para passar para a gente um pouquinho por que diabo que a plataforma é gratuita e as empresas valem bilhões. Tia, isso que você falou é verdade, né? Mas só que é gratuito, assim, financeiramente, né? Mas você dá em troca algo muito valioso, que são os seus dados. O Facebook, o Google e também aplicativos em geral gratuito, para você acessar, você precisa colocar os seus dados. Então, esses dados valem muito dinheiro. Vale muito dinheiro. E a gente não tem noção, muitas pessoas não têm noção do dinheiro que vale. Por exemplo, se você for pegar aqui, o Facebook e o Google usam seus dados para vender mercadoria segmentada. O Facebook, ele nunca erra o direcionamento de sua propaganda, por exemplo. Então, é comum você perceber aí que pesquisou por uma bicicleta e aparecer vendas de bicicleta para você. Isso é muito comum. Então, isso é através dos dados que você compartilha com essas empresas. Essas empresas sabem exatamente as suas necessidades. E além dos dados básicos, seu nome, seu endereço, todos esses dados, eles também têm, além disso, os seus costumes, o seu horário de acordar, a sua frequência de compras na internet, a sua personalidade. Eles sabem disso tudo para direcionar a propaganda exata para você.
Eles percebem isso através dos likes que você dá nas fotos. Ah, eu gostei desse cachorrinho. Curtiu a foto. Vai aparecer pet shop para você. Então, todo o valor do Facebook e do Google também é através dos dados que eles possuem. Aplicativos bobinhos também que aparecem direto, clique aqui e veja com qual personagem de televisão você se parece. Quando você está clicando naquilo, você está aceitando compartilhar os seus dados. E é importante lembrar também que se você tem o Facebook no seu smartphone, você também está compartilhando os seus contatos, as suas mensagens trocadas, o seu horário, o seu despertador, o horário que você desperta. Então, eles sabem todas essas informações. É impressionante. E a gente não tem noção do quanto de informações que essas empresas têm da gente. Entendi perfeitamente, Marota. Então, na verdade, essas empresas são muito valiosas porque ela usa nossos dados. E ela usa esses dados para ela vender mercadoria segmentada. Então, pelo pouquinho que eu entendo de publicidade, a gente sabe que a publicidade, uma das orientações é ela tentar chegar o mais perto da pessoa possível, quase que personalizada. E esse banco de dados, via essas empresas, esses aplicativos, eles conseguem ali fazer exatamente o que você quer ouvir, né? Então ele monta uma narrativa certinha com base nos seus gostos. Então, se você digitou lá no dia presidente, ladrão, alguma coisa, não é incomum depois você ler alguma coisa lá, presidente tal é ladrão. Exatamente o que você quer ouvir e dá a impressão, inclusive, que o seu mundo é todo mundo igual a você. Então você tem certeza absoluta que todo mundo votou no Cabo Daciolo, se você tiver votado no Cabo Daciolo. Então a impressão que dá esses algoritmos é de um mundo perfeito, que todo mundo concorda com você e que ao mesmo tempo te mantém em harmonia para navegar ali, para ficar dentro daquele ambiente, compartilhando seus dados. O que não é necessariamente um crime, o que não é necessariamente que a gente vai deixar de fazer, né, Marota? Não é porque a gente está compartilhando os nossos dados, eu vou falar assim, não, eu vou abdicar, eu preciso dessas plataformas para trabalhar, não tenho dinheiro para pagar outras plataformas, eu não vou utilizar. A gente pode utilizar. O que a gente está chamando a atenção aqui, né, não sei se você concorda, é apenas que para a gente usar com a consciência do quanto vale. Então é diferente a gente saber que ali não é totalmente gratuito. Ali você está dando uma coisa que é quase uma nova commodity. Vale igual minério, igual nióbio muitas vezes, né? Tem guerra por causa disso entre países, guerra fria, soft power. Essa preciosidade que hoje é o banco de dados, que é a maneira que eles têm de personalizar a sua publicidade. E além disso, eles conseguem também uma outra coisa que é muito recomendada na publicidade, que a plataforma digital ela permite, além de personalizar a narrativa, ela permite você também interagir com a publicidade. Então isso aí, ela consegue então chegar e fazer uma mensagem muito clara na cabeça de quem está consumindo, de quem quer consumir, chega realmente segmentada, né? Exatamente. Um tempo atrás, antes de todo esse alvoroço da internet, as empresas faziam um contrato de publicidade diretamente com uma rede de televisão ou com uma empresa de rádio ou com um jornal impresso ou outdoor e tal. Então, ela sabia exatamente o local que a sua publicidade ia aparecer, o horário que ela ia aparecer, através, né, do contrato já tinham tudo isso. Então, as empresas agora, quando elas fazem um contrato de publicidade diretamente com o Facebook e diretamente com o Google, ou com alguns outros sites que trabalham com o mesmo mecanismo. Então, isso acaba que essas publicidades, as empresas que contratam, não sabem para quem que vai aparecer essa publicidade, quando que vai aparecer. Então, você está lá no Instagram, minha mãe postou um story, viu o story seguinte já é uma publicidade. Então a empresa nem sabe que aquela publicidade dela está ali, porque o Google, o Facebook, colocam em locais variados. Pode colocar em qualquer local, qualquer site, qualquer espaço no Facebook, né? Atrás de qualquer tipo de publicação. E isso que você falou é bem verdade, realmente, né? Parece que a gente vive numa bolha, assim, né? Através dos nossos costumes, dos nossos gostos. Dificilmente, para falar a verdade, eu nunca recebi uma fake news no WhatsApp
de um número direto. Recebi em grupos. Agora, de um número que pega o meu telefone e manda uma fake news para mim de determinado setor. Eu nunca recebi, porque eles sabem, eles têm os meus dados lá, sabem as minhas necessidades e tal. Então, eu não recebo. Agora, outras pessoas, milhões de pessoas recebem. Então, acaba que muita gente não vê, de fato, essas fake news acontecendo. Mas elas acontecem bastante a todo momento aí, que é utilizado através dos dados. Ô Marota, olha só que importante, você chamou atenção para um caso aí que eu não tinha pensado ainda. Esse uso de dado personalizado, ele também pode ser utilizado não só para vender notícia, olha só. Ele também pode ser para difamar uma pessoa, né? Porque assim, na política a gente sempre ouviu mentira dos outros, falar do cara, armar para que a população fique sabendo de alguma coisa constrangedora de algum candidato, alguma mentira, para isso correr ali, tirar voto, para atrapalhar a pessoa politicamente também, para difamar alguma pessoa, até no mundo não político, mas a gente vê isso acontecer demais na política, né? E aí, não é que surgiu com a internet, mas pelo que você está me dizendo, foi com a internet que isso ganhou potência. Por quê? Ganhou fonte de financiamento difícil de rastrear através desses portais e ainda por cima conseguiu personalizar aquela notícia para que a pessoa leia com as palavras que ela digitou no celular dela. Então, se a pessoa não tem um repertório muito grande ali de escrita, ela na hora que vai receber uma notícia também não vai chegar com a palavra que ela não conhece. A maioria das vezes a notícia direcionada já é com palavras que ela digita diariamente. Então, ela vai formando ali opinião e esses algoritmos estão cada vez mais inteligentes, porque eles aprendem sozinhos, né? Esses robôs aí que estão sendo financiados, muitas vezes a gente não sabe da onde. Então, eu fiquei admirado de pensar aqui a potência e o estrago que pode fazer esses direcionamentos, né? E você acha que tem como a gente fazer alguma coisa pra gente nessa parte da fake news, quando for mentira e difamação, tem jeito de controlar isso? Tem alguma ferramenta ou a gente está perdido mesmo e a tendência é piorar? O que você acha, Matheus? Então, antes disso, é importante colocar que o banco de dados ele é usado para dizer exatamente o que você quer ouvir, com o sentimento de empatia. Porque, pô, você manifesta que está cansado de corrupção. Aí você recebe no WhatsApp lá uma mensagem: vamos livrar o Brasil de corrupção. Você sentiu empatia com aquela mensagem, mas você recebeu aquela mensagem porque você passou essa informação em algum momento e numa forma de empatia, a fake news foi criada ali para te alimentar, para você seguir aqui e falou, pô, é justamente o que eu estava pensando ali. Então, você perguntou da ferramenta, Chay. É importante dizer aqui, igual eu falei anteriormente, né, que a empresa faz o contrato de publicidade diretamente com o Facebook ou com o Google. No caso de sites, faz com o Google AdSense, onde o Google disponibiliza essa propaganda em qualquer site, veicula em qualquer site, independentemente do segmento do site. Então, muita gente cria um site, você cria um site aqui para passar sua informação, e nisso você coloca o Google AdSense. Então, as propagandas que fizeram um contrato com o Google vão aparecer nesse site. O dono do site gera lucro através dessas propagandas. Mas muitos desses sites são sites de fake news, que criam fake news. Aí tem um movimento que nasceu nos Estados Unidos chamado Sleep Giants, que foi para denunciar esses sites de fake news. Essa campanha passou para a parte da Europa e chegou no Brasil há 2 semanas, né? Através de uma conta no Twitter chamada Sleep Giants Brasil. O Sleep Giants, na verdade, ele avisa as empresas que as suas propagandas estão aparecendo em sites de fake news. Aí o que acontece? Nenhuma empresa quer a sua marca associada a mentiras. Nenhuma empresa quer se associar a fake news, a coisas mentirosas e tal. Então, a empresa, se ela quiser, ela bloqueia a veiculação da sua propaganda em determinados sites, nesses sites de fake news. Então, o site,
deixa de gerar renda através dos acessos. E isso levou muitos sites à falência nos Estados Unidos, na Europa, e chegou no Brasil agora. Em menos de 2 semanas, mais de 40 marcas já se posicionaram dizendo que retiraram as suas propagandas de sites de fake news. Então, muita gente, não sei o que você agora que está nos ouvindo pensa em relação a isso, mas eu sinto muita confiança nesse movimento. Eu acho que é um movimento que pode dar certo, é um movimento que, na verdade, já gerou revolta de quem financia ou de quem propaga fake news. Foram algumas pessoas se declarando contra essa iniciativa, né, dizendo que é censura, que Sleep Giants é censura. Mas, na verdade, é censura? Você acha que é censura? Não é censura. O trabalho que eles fazem é avisar a empresa de que sua publicidade está em determinado site que dissemina fake news e discurso de ódio também, né? Que está tudo envolvido. E se você for perceber esses sites também, Chay, todos esses sites de fake news, eles utilizam a ferramenta do sensacionalismo. Títulos atraentes, raivosos, que causam indignação, assim como as imagens e as manchetes também totalmente sensacionalistas, né? Atrás desses cliques. E aí foi nessa linha que você disse, né? Que eles dialogam com o pensamento de quem está recebendo aquela notícia. Então, e as empresas, sem saber, financiam essa fake news. Então, agora é hora de acabar com as fake news, é hora de derrubar esses sites de fake news, porque já aconteceu isso no Brasil, nos Estados Unidos, em outros países, que é uma forma que, de fato, decide a eleição. Isso tudo também é usado através dos dados que você tá disponibilizando também, né, para essas empresas. Inclusive, em 2015 e 2018, houve o escândalo da Cambridge Analytica, que foi divulgado por vários jornais dos Estados Unidos, inclusive o New York Times, né, de que dados de usuários estavam sendo usados para interferir nas eleições em vários países. Então, existiu a acusação, inclusive, de que esses dados teriam sido vendidos pelo próprio Facebook. Aí o New York Times relatou que o conjunto de dados inclui informações sobre 50 milhões de usuários do Facebook. O Facebook já disse que até 87 milhões de usuários tiveram seus dados partilhados. Aí o Mark Zuckerberg, né, que é CEO do Facebook e criador do Facebook, ele pediu desculpas e chamou esse fato de um erro e de uma quebra de confiança. Mas, na verdade, a gente não sabe, né? Isso tem relação com o que a gente falou no início, né? Dos dados que você partilha, que são usados para decidir a eleição. E esses dados também são usados não só na sua vida cotidiana, interferindo no que você vai comprar, no que você vai fazer, na onde você vai, também interfere na eleição. Então, por isso que esses dados valem milhões. As empresas, né, de fake news, que hoje tem empresas que criam fake news, né, totalmente legal isso, geram milhões, bilhões de reais aí anualmente. Ô Marota, então não é só conversa fiada nossa não, pelo que você está me falando aí, esse caso da Cambridge Analytica, é evidente que foi utilizado os nossos dados através do Facebook para construir narrativa de fake news, notícias falsas. O grande problema é que muitas pessoas que recebem essa notícia têm a impressão de que elas são verdadeiras, por algum motivo, elas não têm aquele acesso, ficam com aquela sensação de que aquilo pode ser verdade e acaba compartilhando para outras pessoas. E você vai ver aí algumas pessoas realmente reais, físicas, até que você conhece, às vezes compartilhando algum tipo de fake news, e na maior inocência também, isso pode acontecer. Então ela passa pra frente como se aquilo ali fosse uma coisa que fizesse totalmente sentido dentro da maneira que ela enxerga o mundo ali, que aquele aplicativo conseguiu copiar em dado, né? Então é muito importante a gente falar também, além das empresas, igual é o caso do que você citou aí,
a gente também tem o caso da vida privada. A gente também comunicar para a pessoa, falar, ei, você viu que você está compartilhando mentira aí? Isso aí não é bem assim assado, não. Uma boa dica que você deu, Marota, muito obrigado, é o sensacionalismo. Quando você vê uma notícia lá que parece absurdo, chocante demais, vamos ter um pezinho atrás. Mesma coisa quando a gente vê alguém na rua que chega contando que pescou um peixe gigantesco de 3 metros. Então você tem que ter um pezinho atrás, deixa eu ver se você tem uma foto dele segurando esse peixe aí pra ver se é verdade, vai ter que tirar foto. Então a gente tem que ter esse pezinho atrás, inclusive neste momento que a gente já tem noção que os nossos dados valem muito. Então tudo bem quando a gente precisar de compartilhar esses dados. Tudo bem, a gente sabe o porquê que agora as empresas valem tanto dinheiro. Só que vamos ter um pezinho atrás que a gente sabe também como que elas podem utilizar isso para nos afetar. Então a gente tem que estar apenas preparado para essa nova realidade. Não tem muito jeito. Essa realidade aí que esse mundo digital misturado com a sede gigantesca por lucro vai nos impor, e a principal iniciativa que a gente tem é a mobilização social, como essa iniciativa que você disse, o Sleep Giants. Então essas articulações coletivas são essenciais para a gente tentar dar um mínimo de regra para esse mundo virtual aí. E assim também fazer com as pessoas que a gente conhece, fazer com carinho, né, com atenção, mas também cobrar esse tipo de responsabilidade na hora de repassar a notícia. A gente tentar ver a veracidade, se é de fonte confiável. E você que é jornalista, a gente vê que nunca foi tão importante valorizar o jornalismo de verdade, né? A gente tem críticas, né, realmente aos grandes jornais aí, mas é justamente nisso que você falou, da forma que eles manipulam uma informação também para manipular o leitor, né, da forma que eles falam, que eles redigem a matéria. Nisso existe, sim, uma maneira de influenciar no leitor, mas a informação é uma informação verídica, é uma informação confiável, porque um jornal do tamanho desses que você citou, Folha de São Paulo, o Globo, eles não vão dar uma mancada de compartilhar também uma fake news escandalosa. Assim, eles manipulam a forma que eles dão uma matéria, pode ser que sim, mas fake news descaradas, não é. Então você, quando recebe uma informação, você tem que pesquisar essa informação, para ver se essa informação saiu em outros veículos, esses grandes veículos, né? Ou saiu só no blog do seu Zé. Se foi só lá, você já começa a duvidar, procura isso nos sites. E aí tem um caminho também, que as grandes políticos, né, começam a criar um atrito com a imprensa, dizer que a imprensa não presta. E isso para fomentar ainda mais as fake news. É um desserviço ao jornalismo, esse ataque à imprensa de líderes políticos, por exemplo. Quando você está em um ambiente onde jornalista é agredido, onde agora algumas empresas de comunicação deixaram de ir em certos locais, como, por exemplo, na coletiva do presidente, naquele cercadinho lá que ele faz, e algumas, a Folha de São Paulo, o Globo, deixaram de ir nesses locais por medo, pela segurança dos jornalistas, que é criado todo também essa bolha assim, de ódio em cima da imprensa. E isso é mais um caminho para as fake news nadarem de braçada e encaminhar mandato toda nessa comunicação. Então é importante conferir a fonte, é importante você detectar que é uma fake news no Facebook e denunciar. Você vai lá naqueles pontinhos lá de ver mais da publicação e tem lá, denunciar a publicação. Aí eles vão te perguntar o motivo, aí você vai lá e coloca fake news, notícia falsa. Você avisa o Facebook que se for detectado mesmo que é uma fake news, o Facebook retira do ar. É importante a gente estar fazendo esse trabalho também. Para você que já assistiu o nosso vídeo de recomendações culturais aqui no Estadólogo, você viu lá que a gente recomendou um documentário chamado Privacidade Hackeada. Se você não assistiu ainda, você assiste o nosso vídeo de indicação cultural, aproveita e assiste, e depois você procura aí na Netflix, ou algum amigo aí que vai ter acesso à Netflix, procura na internet e assiste Privacidade Hackeada. É muito bom documentário que fala e ilustra exatamente o que a gente está conversando aqui hoje. Na sua fala eu pensei,
para a gente resolver esse problema, o que a gente pode fazer é diminuir as possibilidades dessas fake news existirem, mas assim como a mentira no mundo real, muito difícil da gente exterminar 100%. Mas o que a gente pode fazer na prática é, quando tem um contrato com uma empresa, igual tem o Facebook, tem o Instagram, a gente pode ir lá denunciar, como você deu exemplo, já é uma grande parte do serviço. Quando essa empresa ela pode ter algum tipo de algoritmo para publicar, indicar o perfil de quem tem um hábito de compartilhar muitas notícias falsas ao longo do tempo, para sinalizar que uma fonte X ou uma fonte B é uma informação mais veraz, é uma discussão também que eu já vi na internet. Então, se o cara está compartilhando muita notícia falsa, ele pode ganhar ali um sinal, um símbolo de cuidado, esse cara está compartilhando notícia falsa demais. Então, quando existe uma plataforma pública, de que você publica as postagens, como Twitter, Instagram e Facebook, a gente tem esse lastro que a gente tem que trabalhar e é muito importante. Quando se trata de empresas que financiam sites, a gente tem essas iniciativas que a gente citou que também avisam para as empresas que financiam através de agências publicitárias, e essas empresas, uma delas o Banco do Brasil, até voltou atrás e retirou o anúncio desses sites. Então isso acontece muito através de iniciativas como essa que a gente viu. Mas e no WhatsApp, ali no dia a dia, aquela notícia que chega ali no grupo privado, nas mensagens privadas? Como é que pode funcionar esse controle aí? Tem alguma maneira ou é a nossa organização mesmo? O que você acha? Chay, essa é uma questão muito importante. A melhor propaganda ainda, a gente falou de publicidade agora, mas a melhor propaganda ainda continua sendo a propaganda de boca a boca. Eu já vi muita gente falando, essa notícia é verdade porque foi minha vizinha que falou. Então, essa propaganda boca a boca ainda é a melhor que existe. Então, o WhatsApp é uma ferramenta onde é que você conversa diretamente com a pessoa. Então, é uma rede privada. É uma grande dificuldade. Esses sites que a gente falou agora, eles criam as fake news ou criam correntes de WhatsApp e divulgam essas informações no WhatsApp. Aí tem um problema. Quando ela publica no Facebook, a gente consegue denunciar, porque o Facebook é público. O que você está publicando ali, muita gente pode ver, né? Mesmo que você controle quem pode ver, é público. O Facebook sabe o que você está publicando. Agora, quando você envia uma fake news pelo WhatsApp, como é que a empresa, o WhatsApp, vai interferir no que você está falando? Você está conversando com uma pessoa no WhatsApp, aí chega lá, você passa uma fake news, aí vai chegar a mensagem, aí você passou uma fake news. Isso entra num problema, porque seria a invasão de privacidade num ambiente privado. Ou seja, quem confiaria no WhatsApp se ele interferisse no que você está conversando? Então, esse é um problema. Essas conversas no WhatsApp. E aí, Chay, no WhatsApp, o que a gente pode ser feito? É o grande desafio hoje. É o grande desafio. O que a gente pode fazer hoje é o trabalho de formiguinha. Manter nesses grupos aí, né? Tem os grupos de família. Os grupos de família são os maiores disseminadores de fake news que existe. É onde sai mais notícias de fake news. Muita gente sai dos grupos, mas é importante estar nos grupos para encarar e bater de frente e falar, não, isso é mentira. Isso é mentira. Hoje, o que é viável, né? Para ser feito aí. É isso. Mas é um grande desafio, que a gente tem que ainda aprender aí como lidar com as fake news no WhatsApp. Ô Maroto, eu gosto de conversar com você por causa disso, cara. A gente começa falando aqui de aplicativo gratuito e termina falando do grupo de família e como que isso interfere na nossa vida, nas nossas compras, nos nossos hábitos e até mesmo em muitas eleições ao redor aí do planeta Terra, né? Então eu queria agradecer a sua participação conosco aqui hoje. Para mim foi um grande prazer, aprendizado muito grande. O melhor de tudo é que a gente vai poder compartilhar esse papo com as pessoas que estão inscritas do canal. Aqueles que ainda não estão inscritos, que eu sei que gostou muito dessa conversa assim como eu, vão se inscrever, vai deixar seu comentário. Talvez a pessoa discorda também, né, Maroto? A gente não tá aqui também como o senhor da verdade, fazendo ciência simples e universal e aplicável a todo ser humano universal na Terra, não.
O que a gente quer é saber sua opinião, a gente está com a mente aberta para poder também mudar de opinião se você apresentar novas evidências, mas o importante é você deixar seu comentário. Ou então dando uma força, falando, é isso mesmo, eu concordo, eu acho que a discussão foi relevante, da sugestão de pauta, só que eu não poderia deixar a oportunidade passar, né? Eu estou aqui conversando com um especialista e eu não vou deixar de te perguntar, Marota. Dá 2 dicas aí pro pessoal, 2 ou mais, mas pelo menos umas 2 dicas sobre como que as organizações populares precisam interpretar essa política de dados para fazer as novas ações políticas, as novas tipos de mobilizações populares que também está agora no mundo digital, principalmente durante essa pandemia. Você tem alguma dica aí para quem está na frente das associações de bairros, dos partidos políticos, dos sindicatos? O que você pode sugerir para o pessoal aí? Toda a população consome fake news, independentemente do grau de escolaridade, né? Mas muita gente consegue saber, né, pesquisar se aquela notícia é verdadeira ou não. Então, é muito importante a linguagem que você utiliza também, né, para conversar com as pessoas, até para desmentir uma fake news. Isso é muito importante. A gente sabe que existem, né, diversos níveis aí de linguagens, de gírias, de costumes, níveis sociais. Então, a linguagem é um fator fundamental. Saber utilizar a imagem correta com um determinado grupo ali, para saber conversar, para saber fazer a informação verdadeira, porque todo grupo se comunica na internet, tanto um lado ideológico quanto o outro, mas qual a qualidade da comunicação que está chegando? Qual o nível de interpretação que você está passando para o seu interlocutor? Então, a linguagem utilizada é muito importante. Outra coisa que a gente já falou é conhecer a conta no Twitter do Sleep Junks, saber como é que funciona o processo, também se organizar em grupos de Facebook também, para denunciar as publicações de fake news, denunciar em massa. Já existem algumas iniciativas aí, a pessoa pega um link de fake news e passa para um grupo de pessoas e todo mundo vai denunciar aquela publicação de fake news. Se o Facebook considerar que é fake news, ele vai retirar. É um trabalho de formiguinha? Mas é importante. Às vezes as pessoas falam, mas eu não tenho influência para mudar a opinião de alguém. Você tem, nem que seja com a sua vizinha, com seu pai, com a sua mãe, com a sua avó. É importante a gente conversar com as pessoas e esclarecer para elas aquilo, o tão absurdo que é uma fake news, né? E outro ponto importante também é o campo progressista saber usar também esses bancos de dados a seu favor. Geralmente, os políticos progressistas também têm um banco de dados. Então, tem que saber usar corretamente esse banco de dados para desmentir fake news também, porque isso aí repercute, né? A gente usa a palavra viralizar. E é justamente isso. Da mesma maneira que uma fake news viraliza, a gente tem que usar também uma forma de viralizar a notícia correta, a notícia verdadeira. E para isso depende de cada um fazer o seu papel. Várias dicas preciosas, hein, Marota? A linguagem, o uso de banco de dados também para a gente conseguir viralizar e também o combate à fake news ali diário no trabalho de formiguinha e conhecer os trabalhos desses coletivos aí como o Sleep Giants que você citou, né? Então, muito obrigado pelas dicas, muito obrigado pelo papo e para despedir eu gostaria que você aqui compartilhasse conosco algumas indicações, sugestões, algum canal que você indica, algum tipo de informação que você acessa, algum tipo de lugar que a gente pode consumir informação de qualidade na internet, na imprensa, onde você achar necessário, um espaço para você divulgar o que você achar legal aí, que você acha que merece ser compartilhado, inclusive um dos artesanatos mais lindos que eu já vi, que é o artesanato feito por sua mãe, que é uma das maiores artesãs que hoje mora em Belo Horizonte, e eu gostaria que também você deixasse aí no final uma sugestão como que a gente pode ter a oportunidade de ter acesso a essas maravilhas. Então eu queria passar para você para despedir e deixar essa oportunidade de divulgação aí. Muito obrigado mesmo, um grande abraço que eu não posso te dar presencialmente, mas assim que passar essa pandemia você vai fazer uma viagem de trem maravilhosa saindo aí de BH e vai vir para Nova Era passar uns dias conosco. Um abraço, viu? Tem alguns canais no YouTube, como o Meteoro Brasil, tem a agência Spotlight, do grande Lúcio de Castro, jornalista,
Tem o Intercept também, são jornais aí investigativos, que é o que a gente tem falta hoje, e eles fazem esses papéis aí de jornalismo investigativo. Então é bom o pessoal conhecer, dar uma lida e ter informação de qualidade. No mais, já agradeço demais essa oportunidade de estar aqui conversando com você, te revendo aí mesmo que seja através das telas. A gente já conversa muito pelo WhatsApp também, né? Mas é bom estar aqui batendo esse papo contigo e com certeza irei em Nova Era em breve, depois dessa pandemia, porque agora é hora de ficar em casa e a gente vai estar junto em breve aí. Muito obrigado pelo convite, foi muito bom ter essa conversa aqui com você. E sigam aí o canal, se inscrevam, comente, deixe a sua opinião. Você pode discordar, mas o que a gente disse aqui não tem fake news. Então é isso aí, pessoal. Siga a Helenita Marota lá no Instagram, siga as redes sociais também do Matheus Marota, o nosso convidado de hoje, que eu agradeço muito pelas dicas, pelas sugestões, pelo assunto aqui que rendeu bastante. Eu espero que você goste, compartilhe o nosso conteúdo aí nas redes. Se inscreva aí também no nosso canal, o Estadólogo, se você não se inscreveu ainda. Deixa seu like, assine aí as notificações e vamos aumentar esse bate-papo aqui para a gente conseguir chegar no máximo de pessoas possíveis e cada um colocar o seu tijolinho nesse espaço de troca e interação de informação. Muito obrigado, pessoal.